Boa noite, pessoal do Facebook, do Instagram. Boa noite, Glauri! Boa noite, Andréia! Pessoal, vai chamando aí o pessoal, mandando aquele aviãozinho, convidando aí os seus amigos para participar desse momento, dessa discussão maravilhosa aqui desta noite. O tema de hoje é vida sexual com a chegada dos filhos. Boa noite, pessoal aí. Sejam muito bem-vindos. Marilene aí está sempre aí, a primeira a entrar na live. Muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. Aurélio, boa noite. Glauri, como é que tá em São Paulo, Glauri? Muito frio? À noite faz esse friozinho gostoso, está bem ameno e calor durante o dia. Então a gente vive as duas estações, secura, um ar muito seco, mas à noite já dá para a gente dormir gostosinho, assim, né? Pois é, muito bom, né? E eu gosto muito desse clima de São Paulo, que você acorda de manhã com frio, passa o dia trabalhando, vai tirando as roupas, as capas, depois no final da noite você vai colocando de volta. Colocando tudo que você levou na bolsa. Aqui tá friozinho agora de noite também, tá um friozinho gostoso, dá para dormir de coberta todos os dias. Glauri, muito bem-vinda, muito obrigada aí por você aceitar falar comigo dessa parte emocional. Sempre bom a gente somar competências, porque são olhares, são experiências. Quantos anos você tem de clínica, Glauri? Pergunta indiscreta, mas eu faço questão de falar, viu? Meu Deus! Eu já tenho 26 anos, então você tem uns 30 anos, no mínimo. Eu tenho uns 30. Pois é. Mais de 30. Eu tenho mais. Tem mais de 30 anos de experiência, eu tenho 26 anos de experiência. São milhares de vidas que já passaram por nossas mãos, de casais, de vidas, de histórias, de pérolas, né? Eu costumo dizer que eu coleciono joias, porque cada um que passa pelas nossas vidas são joias que nos buscam para ser lapidadas, para buscar aquela essência, aquela plenitude que existe dentro delas e que, por algum motivo, naquele momento, algo está fora do trilho ali, né? Então, assim, o tema de hoje é muito isso, né? Eu quero apresentar também. A Glauri. Eu gosto também de dizer que tem aqueles casais que a gente ajuda, né, e que eu acabo contribuindo um pouco, né, mas que é muito gratificante eles lembrarem. Então, são cartões até hoje, no Natal, alguém que manda uma mensagem dizendo, sabe que o dia da sessão que a gente fazia é o dia que a gente sai. Então, a gente saía para te ver, a gente não vai ver você mais, mas agora a gente tem a saída da gente. Então, para a gente, isso é uma gratificação muito boa, né? Faz a gente acreditar e continuar querendo fazer o que a gente faz, né? Com certeza é muito importante esse momento de estar, de poder ajudar as pessoas. E eu quero, gente, apresentar a Glauri para quem está aqui primeira vez com ela. A Glauri é terapeuta sexual em São Paulo. Ela foi uma das minhas professoras, minhas mentoras em toda a minha formação em psicossomática, em terapia sexual, em educação sexual. Então, eu conheci a Glauri há mais de 20 anos atrás, e desde então a gente desenvolveu um laço de amizade muito grande. E eu amo trabalhar com essa mulher, eu amo conversar com ela, e a gente está sempre somando competências. Então, eu convidei a Glauri para falar com vocês. Esse tema me foi muito pedido por várias pessoas, para falar com vocês sobre esse tema emocional. A Glauri, além de terapeuta sexual, psicóloga, ela é especialista no sono, ela fez aí com a gente uma live sobre o sono. Quem perdeu, é só ir lá no meu canal do YouTube, que a live está lá, foi sensacional. Ela é mestre em psicobiologia, doutoranda em medicina, especialista em psicodrama. Então, hoje ela trabalha aí numa clínica que chama Ser Clínica, né? Onde ela desenvolve todo esse trabalho em São Paulo. E é um prazer tê-la aqui com a gente. Muito obrigada aí pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente nesse momento. E nós vamos falar hoje de como manter a vida sexual ativa.
com a chegada dos filhos. E eu estava conversando ali com a Glauri, existe várias fases que a gente passa desde o final da gravidez aí com a chegada dos filhos até os filhos crescerem e sair de casa. Então eu quero que a Glauri comece aí falando um pouquinho, nós vamos fazer um bate-bola aqui hoje sobre essa questão. E o mais gostoso será também a contribuição com as perguntas, né, para a gente poder ajudar quem está participando aqui da live hoje. Gente, lembrem-se que as perguntas na caixinha de pergunta vai facilitar a gente levantar as perguntas e fazer aqui, porque se a pergunta ficar rolando, a gente tem dificuldade para poder ver a pergunta, porque nem sempre a gente consegue acompanhar o que está rolando aí na tela, tá? Bom, então, como a gente tinha proposto, né, é importante a gente entender que existe um romantismo quando se casa, né, de que, olha, com a gente não vai ter nenhum percalço, vai dar tudo certo, né, a gente vai superar tudo, mas no meio do caminho parece que eles perdem essa perspectiva e começam aqueles pensamentos negativos, né, que você estava falando também na nossa conversa anterior, e é importante a gente entender que existem momentos no casamento, porque nossa vida acontece com mudanças, e que a gente precisa compreender essas mudanças. Então, o momento da gestação já é um momento muito diferente, porque para a mulher já é uma crise, porque ela tem uma crise de mudança corporal, de mudança de papel, porque ela começa a sentir o bebê se mexendo, ela começa a dizer, nossa, é algo diferente de mim, está aqui dentro, mas que na hora que sair, vai trazer uma mudança. Mas essa mudança é de crescimento pessoal, né, André? É uma mudança com certeza. de... Aumenta um papel, então, além do papel de mulher, ela vai ter, o papel de filha que ela tem, o papel de profissional que ela tem, ela vai ter um novo papel. E é no momento em que ela recebe aquela criança que também nasce o papel de mãe. E aí a gente vai ter uma triangulação nessa relação, né? Aquilo que era a mulher e o marido e a sua mulher, aí agora tem uma outra pessoinha ali que está... Dividindo o tempo. Dividindo o tempo, recebendo muito carinho, muita atenção, né? A gente sabe daquelas pessoas que vão olhar, né? Aquelas mães, avós, dizem, que vão ficar olhando o bebê que está dormindo, né? Então... Vendo se está respirando. Se está respirando, isso mesmo. E eu digo sempre que criança está dormindo, você tem que dormir também. O bebê está dormindo, dorme junto com o bebê, porque você vai precisar ficar acordada quando o bebê estiver acordado, né? Então, se você vai dormir na hora que o bebê está, ou seu marido chegou, né? Ou que nesse momento da quarentena, né? Do puerpério, que é tudo voltado para essa simbiose mãe e filha, realmente o marido pode até se sentir de fora desse triângulo, mas ele tem que participar. E quanto mais ele participa, mais também cresce o papel dele paternal, né? O papel de pai. Cresce a admiração, né? Cresce a admiração. A forma dele ver, a forma como a mulher vê o homem, quando ele participa, quando ele está junto, como ele faz tudo pelo bebê junto, fora que economiza um tempo, né, dela, que também acaba sobrando mais tempo para eles, porque se você divide as tarefas, se você divide esse cuidado com o bebê, no final do dia vai sobrar mais energia daquela mãe para poder amar, para estar junto, para namorar, para ter tempo com o outro. E assim, tem aquela mudança também durante o final da gravidez, da questão do corpo, né, Glória? Da mulher não se sentir desejada, os seios, nos primeiros 3 meses, os seios mudam completamente, muitas vezes a mulher já não se reconhece naquele corpo, depois tem a questão da barriga, então várias coisas vão passando ali dentro daquela mulher, e uma das coisas que também passa muito quando esse neném nasce é, nossa, será que eu estou bonita, será que eu estou feia, estou gorda, será que eu estou sendo desejada? Então, assim, tudo isso precisa ser olhado de uma maneira, né? É muita coisa passando na cabeça da mulher ali, fora aquela questão do amamentar, do seio,
é um processo de adaptação, e fora a parte hormonal também, que tem uma alteração gigante aí, né? Então, e é por isso que é importante compreender esse momento. Então, existe uma alteração hormonal desde a gestação, é por conta disso, né, que existe, né, que ela vai a fundo, e no puerpério também. Então, é importante que todos compreendam que isso é um momento. É um fato, né? É um fato, mas é um momento que Uhum. vai passar, é uma crise, a crise dos 40 dias para compreender o bebê, né, que é o tempo que leva para a mãe entender que o choro significa fome, que aquele outro choro significa dor, Cólica. cólica, né? Fralda molhada, cada choro a mãe vai compreender ao final desses 40 dias, e o pai, quando participa, também acaba compreendendo, né? E essa admiração mútua mantém, né, o amor, a vontade de estar junto, o olhar para o outro, admirando, querendo estar junto. Então, não necessariamente nesses 40 dias, não ter uma atividade sexual significa um problema, de forma alguma. Uma união, nesse momento, vai fazer com que, após esses 40 dias, tanto o homem quanto a mulher sintam vontade e façam, criem um tempo para ficarem juntos. Aí que eu falo que muda com admiração, né, Glauri? Porque se a gente tem um casal onde o homem não participa, onde ele acha que tudo é papel da mulher, que ele não tem que fazer nada, e quando ele se sente à parte da situação, isso vai criando um afastamento ali do casal. E isso dificulta também a volta da sexualidade. E quando faz esse caminho que você está falando, que já é uma das dicas, né, para manter essa chama sexual ativa, quando a gente cuida dessa parte, quando você divide as tarefas, quando você cuida junto, o relacionamento, aquele vínculo, acaba se tornando ainda mais forte com a admiração. E a mulher, ela deseja muito o que ela admira, né? O homem deseja o que ele vê, mas a mulher deseja o que ela admira. Então, assim, quando aumenta essa admiração, ela vai se esforçar ainda mais para poder estar retornando a essa vida sexual. Isso também faz muita diferença, né? Esse é um momento em que ela costuma estar com uma jornada muito intensa, ela está sempre muito cansada. Então, na maioria das vezes, vai se pedir ajuda à sogra, à mãe, né? Quando, se o marido participa, alivia muito isso. E a união se solidifica, né? Então, Vamos dizer que a palavra-chave dessa fase é adaptação. Sim, mas é sempre diante de A uma mudança. A palavra mais forte é adaptação. Você se adaptar àquela nova realidade, porque você estava acostumado a ter uma vida totalmente diferente. Então, uma coisa interessantíssima, que isso também acontece hoje com quem adota pets. A gente tem visto, eu tenho já uns 3 casais que eu atendi esse ano, de casais que atrapalharam a vida sexual com a adoção de cachorros, principalmente quando são cachorros cachorros, pets, que exigem muita atenção, que tem que sair para passear, que tem que dar muita atenção, e como eles trabalham, então, assim, o próprio pet, que é tido como um filho, porque é o papel de filho, né? Acaba também atrapalhando aquela rotina do casal. É uma coisa nova que nós estamos vivendo, que hoje em dia muitos casais estão escolhendo ter pets. Mas o que eu vejo ainda muito importante da gente comentar e frisar até é que é muito bom você estar participando e curtindo o papel de pai, o papel de mãe, mas não pode abrir mão dos seus outros papéis. Então, se você se dedica só a um dos seus papéis, os outros vão ficar... Vão morrer de fome, obrigada. Vão morrer de fome. Vão morrer de fome. Então, você ganhou um novo papel de pai, papel de mãe, mas você não pode abrir mão dos seus outros papéis. E isso dá trabalho. O que a gente está falando aqui não é porque a gente está dizendo, não, isso é fácil. Dá trabalho, mas funciona. A gente sabe disso, a gente tem experiência e a gente sabe que isso funciona.
Isso mantém a chama sexual acesa para retornar o quanto antes, né? Tem alguns homens, por exemplo, eu falo dos homens porque existe também a questão das mulheres, com a questão do seio, que muitas vezes param até de amamentar antes da hora, porque não consegue conciliar ali o seio que amamenta com o seio erótico. Então, alguns homens chegam a incentivar, às vezes, parar de amamentar para que a mulher volte a ter aquele corpo para a sexualidade. Só que tudo tem um processo dentro da mulher, né? O desmamar aos poucos, tudo isso também ajuda a mulher a ir desconectando ali com aquele papel da maternidade, da amamentação, até aquele seio voltar a ser para ela um seio erótico, um seio que dá prazer, que E é muito importante as também, pessoas conciliam, né? nesse exemplo que você deu, é muito importante a gente lembrar que quando não é um desmame voluntário, isso pode lá na frente, né, gerar uma certa rejeição ao parceiro, uma certa agressividade passiva, que muitas vezes a mulher nem se deu conta, porque fez, não, acho justo, mas não foi voluntário, não foi algo que ela decidiu, que foi o momento que ela estava pronta. Então, a gente tem sempre que respeitar a individualidade. Isso é muito importante, né? E aquele processo de adaptação vai passando, o tempo vai passando, e Os às filhos vão vezes crescendo. os filhos vão crescendo, aquela da primeira adaptação ali, hoje a adaptação, aquela primeira adaptação vai começando a aprender, aí na hora que você acha que vai começar a sobrar um tempo, os filhos começam a andar, né? Começam a não parar, e aí tudo precisa de pensar numa estratégia, buscar soluções. E não existe uma cartilha, né, Lauri? Se tivesse uma cartilha que todo mundo seguisse e desse certo, existem algumas sugestões, né? Então, e é muito interessante também a gente ver o contexto social, né? Então, aquele casal que tinha amigos que eram solteiros, né? Não tinham filhos, os assuntos eram assuntos de quem não tem filhos, né? Aí depois eles começam a ter filhos, e aí na hora que vai conversar, vai se reunir, receber em casa, o assunto são filhos. Então, acaba permeando mais e deixando de falar sobre aquilo que falava antes, da relação a dois. Né? E, claro, filho dá trabalho, custa dinheiro, então, conversar sobre planejamento financeiro, às vezes são coisas que a gente também precisa ver que só conversar sobre isso vai esfriar um pouco o campo erótico. Então, é importante saber que na hora que está sentado falando sobre dívida, pagamento de boleto, né? Essas coisas. De preferência fora da cama, né? Ou fora Por do favor, ninho de fora da amor. cama. Fora, né? Mas assim, que se saia dessa discussão ou desse planejamento como amigos ainda, né? Se sair brigando, isso vai ecoar no contexto erótico. Então, as divergências, e isso é uma maturidade, né? Só experimentando e fazendo que se conquista. Então, existe todo um processo de adaptação aí, né? Porque você vai ter que deixar de fazer algumas coisas pessoais para fazer para o filho, para comprar fralda, para remédio, vacina, são muitas coisas que vão aparecendo a cada dia. Só que o que eu estava falando para a Gauri mais cedo é que a gente, às vezes, também começa a ver tudo muito negativo. A gente faz escolhas. A gente faz escolhas e a gente precisa fazer essas escolhas dar certo. Porque as escolhas elas só vão dar certo se a gente fazer com que elas deem. Se a gente escolheu ser mãe, se a gente escolheu esse novo papel na nossa vida, fazer uma família, é normal que haja mudanças. E às vezes a gente fica romantizando, achando que nada vai mudar, que o filho vai aparecer e que você vai continuar passando uma vida de solteiro. Não, é diferente. Mas também é muito emocionante. São momentos diferentes, momentos de outras vivências, né, Glauber? Então, eu gosto sempre de dizer, e isso eu aprendi
com uma psicoterapeuta de casais, ela é belga, mas é radicada nos Estados Unidos, e ela fala que manter o erótico dá trabalho. Numa relação a longo prazo, né, de longo tempo, é diferente de quando você é namorado. Início de namoro já é diferente de um namoro de 2 anos, mas mesmo assim, no namoro, cada um planeja alguma coisa para estar junto. Ah, eu vou botar aquela roupa esse final de semana. Ah, vou fazer uma surpresa, vou comprar um ingresso para um show. Ah, vamos fazer um bate-volta até a praia. Sempre Você tem um está planejamento paulista, para viu? ficar junto. Tá bom, Bate e bate-volta, volta tem para gente que praia. vai Aqui até é a bate e volta praia. em Rio Quente, aqui é bate e Ah volta em lá, Rio Rio Quente. Quente, tá bom. Mas assim, planejar alguma coisa para estar junto, para curtir, e aí casa e acha que não precisa mais fazer isso. Então, dá trabalho, manter o erótico numa relação estável, dá trabalho, a gente precisa planejar. Tem que planejar. Aí a gente escuta, mas aí não vai ser espontâneo, vai ser alguma coisa planejada. No espontâneo vão aparecer muitas coisas que você vai acabar fazendo, né? Que apareceu ali na frente, o filho resolveu que quer jogar com você, que quer assistir um filminho com você, e você não planejou naquele Quer horário dormir que, na ó. sua cama hoje, né? Deixa eu assistir um filme aqui na sua cama. Uma Muito coisa bom isso. muito grave, né, Glauri? Uma coisa que atrapalha muito a vida sexual do casal é que hoje, como a gente está trabalhando fora, o casal trabalha fora, quando a gente chega, os filhos pedem muito essa atenção. E acaba que os pais estão cedendo. E tem filhos que dormem há anos no quarto dos pais. Ah, mas dorme no colchãozinho no chão. Ah, mas, gente, filho dentro do quarto não é legal ter relação. Ela não é, Glauri. Isso Não, atrapalha. você ainda foi no mais fácil, que o filho está no quarto. Eu Eu tô trabalho lembrando para da cama, tirar os filhos da da cama. cama. Assim, não, minha cama é king, cabe nós 4. Como assim? A cama é king para vocês aproveitarem essa cama king size, né? Não para botar as 2 crianças juntos, os 2 filhos Ah, juntos, eu quero ficar, né? tadinho, eu quero ficar com eles. Gente, faz dormir, leva para a cama. Não cria esse hábito. Faz a criança dormir, ou vai até o quarto da criança, faz a criança dormir lá no quarto. Eu E costumo volta dizer para assim, sua cama, volta para a cama, porque muitos para sua dormem na cama mulher, do dos seu filhos. marido. Eu costumo dizer que quem Bom, gosta muito de dormir desse jeito com os filhos, para criar um dia para isso também. Cria o dia do sim, cinema, cria o dia do cinema na família, dia de dormir todo mundo junto, é dia tal. Mas lembra de criar os dias também, de curtir o marido, de curtir a esposa, de fazer aquela noite especial. O que as pessoas não param para pensar, Glauri, é que quando eles eram namorados, eles também planejavam esse dia. Que era no isso que eu dia do falo. encontro. Era no dia do encontro, era no sábado, era no domingo. Aí planejava uma ida ao motel, uma ida ao cinema, um jantar romântico. Tinha dia planejado. Uma calcinha nova, né? Uma lingerie diferente. Então, sempre tinha um planejamento. Então, Pensar em sexo é muito importante, né? E quando tem um mandar. planejamento, a gente pensa em sexo. A gente pensa naquela oportunidade, o que fazer. Parece que o que acontece é que aí os casais, eles acham que não precisam mais mandar uma mensagem erótica, picante para o parceiro, para a parceira, durante o dia. Porque agora a gente já está casado, não precisa mais. Ué, cadê o tempero? Né? Então, a inteligência erótica, ela tem que ser vivenciada, porque senão ela se apaga. Então, você deixa de exercitar, você deixa de praticar, ela vai morrendo. É uma chama, né? É uma energia, né? Você sabe, a gente é posterior a isso, mas só se tinha inteligência, né, o coeficiente de inteligência lógica, né? Depois, que era o QI, coeficiente de inteligência. Depois veio coeficiente de inteligência emocional. Agora a gente está falando de coeficiente de inteligência erótica. É importante saber disso.
Se não pratica, não acontece. Eu costumo dizer que é igual qualquer outro músculo do corpo, que a gente já Isso. trabalhou em lives anteriores. Se você não cuidar da musculatura do corpo, da musculatura da vagina, da musculatura do pênis, do assoalho pélvico como um todo, isso vai se deteriorando. Vai ficando flácido, vai perdendo a circulação sanguínea, e isso vai caindo o seu desempenho, caindo o seu rendimento. Então, eu costumo dizer que a gente tem que cuidar da sexualidade. E aquilo que não se alimenta, morre. Tem um ditado que a gente usa muito, isso, aquilo que não se alimenta, morre. Se você não puser água numa planta, ela morre. Se você não der comida para um bicho, ele morre. Por que a gente acha que a gente vai casar e não precisa fazer mais nada? Não precisa fazer mais nada, agora é meu. Não preciso mais cuidar, não preciso mais falar que amo, não preciso mais falar que desejo. E assim, outra coisa, às vezes a gente gosta de ouvir, mas às vezes o outro, a linguagem de amor dele não é essa. Às vezes a linguagem de amor dele é outra. Então, nós precisamos saber como que o outro se sente amado, como que o outro se sente desejado. A gente precisa entender com que lente eu estou olhando para isso. Eu sempre costumo dizer, os momentos vão acontecer, as situações vão acontecer. Agora, como que eu vou olhar para essa situação? Se eu vou buscar a solução ou se eu vou ficar usando... Ah, não, todo casal para de fazer sexo quando tem neném. É mais fácil se esconder atrás dessa desculpa, não é? É mais fácil. Fácil. A maioria, tem uma estatística aí, ó. Eu estava olhando as estatísticas dos brasileiros, tem 10% que nunca mais faz sexo depois que tem filho. 10%, Glauri. 1 em cada 10 pessoas que tem filho nunca mais faz sexo. Sim, 40... dentro do casamento. Dentro do casamento. Pode ser que faça fora, né? Só que aqui a gente está falando numa relação estável, a gente está falando que são as que a gente costuma ouvir, que não está fazendo mais, e que nos procuram, né? Que nos procura ajuda. Quem nos procura profissionalmente, né, são pessoas que vivem em união estável há determinado tempo. Até a gente também tem procura de namorados mesmo, né? Relações que ainda não... Tem muita procura de namorados. Não são oficiais, mas que querem melhorar, querem compreender para poder aprender a questão da inteligência erótica. E uma coisa muito interessante aí é você, que a gente estava falando, que é falar sobre isso, né, Glauri? Porque se você não conversa, se você percebe que tem alguma coisa errada, você percebe que você não está com vontade, você não conversa com o seu parceiro, quer dizer, a primeira coisa é você conversar e pensar, o que a gente pode fazer? Se você sente que a falta de desejo é só sua, você pode falar para a pessoa que você está passando por um momento que você não está se entendendo, mas que você quer ajuda, mas precisa se conversar sobre isso, né? Agora, se você percebe que os dois lados estão afastados, sentar e conversar sobre isso. O que está acontecendo? Ah, estou muito cansada. O que nós podemos fazer? Que soluções nós podemos buscar? Para você, como é que eu posso ajudar você a não se sentir tão cansado ou tão cansada, né? Então, nesse momento que a gente está, que está todo mundo em casa, e o começo da pandemia, o começo do isolamento social, né, do confinamento em casa, muitos casais se estranharam, porque eles não estavam acostumados a ficar tanto tempo junto. Não estava, só se via à noite. Né? Então, a saber olhar para o outro com admiração é algo que se conquista, né? Se eu não olhar para o meu parceiro, para a minha parceira, não vou conseguir admirar. Então, o que é que lá atrás eu gostei nele? Isso tem? E o que tem além? O que ele mudou e que também é admirável? O que ela mudou e também é admirável? Precisa parar para pensar, às vezes só com uma ajuda, né? Só com um mediador, com um profissional que possa fazer esse trabalho de ajuda, né? Para que eles voltem a olhar para si com admiração. Tem uma pergunta aqui, uma colocação, falando assim, que a mulher perde o desejo sexual assim que dá à luz. Sente rejeição e acha falta de respeito com o filho. Foi uma colocação de uma pessoa, que seria uma falta de respeito aí com o filho
essa questão da relação. Se ela tiver uma relação sexual, ela vai estar desrespeitando o filho. Foi o que ela colocou aqui na colocação dela. Então, mas é interessante isso, né? Por que seu filho recém-nascido vai se sentir desrespeitado? Ele não tem nem essa noção. Ele não tem essa noção. Talvez então, naquela questão que eu coloquei dos seios, né? O seio que amamenta, do seio que sente desejo. Tá. Talvez seja uma confusão dessa área aí, que então, possa trazer esse sentimento para a mulher, de esse mas seio ela erótico, confusa. Ela está confusa, que uma coisa é o que, não é o com quem fazemos, mas é o que fazemos. Então, na hora que estamos com o filho, aquele é um ato maternal. Na hora que não está amamentando, ele pode ser, de novo, uma zona erógena. E muitas mulheres sentem prazer amamentando, e o prazer é erótico. E ela vai ficar chocada por isso? Não, porque é uma reação física. É uma reação física. Mas é uma reação natural e saudável. Eu acredito que ali nós precisamos também entrar num campo mais delicado, que é o da religião, né? A questão de que separa mãe de mulher. E a gente está falando mulher quando eu gosto muito mais de falar amante, né? Então, os amantes, esse é um outro papel, é o papel erótico da mulher, o papel erótico do homem, né? Que é o do amante. Então, ele tem um contexto. E o contexto está entre as quatro paredes naquele momento de relação sexual. Então, é importante a gente conversar uma questão como essa, da gente discutir, né, quais os valores morais que estão prendendo, que estão dificultando um outro papel. É de exercitar, né? Eu acho que tudo é um processo de adaptação. A pessoa que fez a pergunta colocou que realmente o que ela sentiu foi na questão do toque, que quando ela sentiu o toque do bebê e o toque do marido, isso fazia uma confusão aí dentro dela. E eu ouço muito isso das pessoas. Por isso que é importante a gente estar no papel. Quer dizer, o papel de mãe é uma adaptação. Por isso que a palavra-chave desse primeiro momento é se adaptar, entender, perceber o que você está sentindo, olhar para isso, porque muitas pessoas negam aquilo que está acontecendo dentro delas, não olham para os seus sentimentos. E outra coisa, gente, a sua realidade é sua, porque vem tanta gente querendo imprimir a verdade delas quando a gente ganha um filho, porque acha que a gente não sabe nada. Eu sou mãe de 3, e eu tive 5 gravidezes, mas eu sou mãe de 3, eu tive a oportunidade de estar, assim, 3 vezes aí nesse momento, e é um momento muito gostoso de estar ali amamentando, mas acontece um monte de mudanças. Às vezes a gente a memória começa a falhar, a gente se sente exausta, cansada. Então a gente tem que olhar para tudo isso e pensar, o que eu posso fazer? Que estratégias eu posso desenvolver aqui? E isso é criado no casal. Porque às vezes vem mãe, amiga, cunhada, vem todo mundo querer dar solução para você, mas não vive a sua vida, não vive o seu relacionamento. Então, quanto mais você consegue achar essa solução junto com o seu par, mais vocês vão estar alinhados na busca desse caminho, não é, Glória? Porque são duas pessoas com duas realidades diferentes que estão ali. Você e seu marido, cada um viveu num lar, cada um teve uma experiência, já são duas realidades. Igual se você não quiser colocar a realidade da sua mãe, da sua sogra, de todo mundo ali dentro daquele quarto, você dificilmente vai conseguir olhar para você e entender o que está acontecendo dentro de você, o que está acontecendo dentro do seu marido, o que é a experiência da gravidez para o seu marido. Às vezes seu marido ouviu também coisas que não pode transar na gravidez. Quantos homens carregam um monte de crenças limitadoras para dentro do casamento, tanto as mulheres quanto os homens, e isso se junta ali na cama, naquele momento ali. Então, lidar com duas realidades já é muita. Então, a gente precisa tomar cuidado para não trazer também esse tanto de crenças dos nossos familiares, dos nossos amigos, e olhar para a gente. O que é verdade para mim? O que eu estou sentindo? O que meu companheiro, que a minha companheira está sentindo? Isso é muito importante.
Glória, e aí vai crescendo, né? Vai crescendo, Você estava falando da questão do quarto, que é uma coisa muito importante, e aí tem que ser cada dia mais criativos, né? Para poder ter aquele tempo juntos, porque bate na porta, fica com medo de, nossa, será que ele está acordado? Será que ele vai ouvir alguma coisa? A mulher, então, preocupa muito mais que isso do que os homens. Às vezes começa uma massa ali na sala, logo a mulher, meu bem, os meninos, as crianças, geralmente a mulher preocupa mais com isso, melhor que eu ouço, mas não que os homens não preocupem. Então, e aí assim, né, as crianças ainda vão querer ficar no meio, brincar, né, eu também quero beijo, né, atrapalhar um pouquinho, por isso eu digo sempre que tem que ter hora para eles irem para o quarto, irem para a cama, para que o casal possa ter os momentos deles, momento casal toda noite, a não ser que tenha uma crise, tenha um problema, né, mas deixa o momento de todo mundo junto, divertido para a refeição, para algumas horas antes, né, de quando eles chegam em casa depois do trabalho, ou depois da escola, mas tem que ter a hora que as crianças vão para o quarto, dormem, e o casal tem a hora deles. De preferência, pelo menos, vamos planejar uma vez por semana um namoro, outra vez vamos discutir a questão do boleto e tal, mas o namoro tem que estar na agenda. E aí as crianças crescem, mas elas têm que, desde pequeno, aprender que porta fechada, você bate, você não vai entrando. Né? Primeiro tem que se permitir fechar, né? Porque tem muitos pais que não conseguem fechar a porta de medo do que os filhos vão fazer. Essa semana eu ouvi uma criança de 12 anos e o pai não conseguia cogitar ficar 1 hora longe dessa criança. Quer dizer, 12 anos, a criança já tem condições de cuidar, de se alimentar, de abrir uma geladeira, de comer. É lógico que ela não vai mexer com fogo, com coisas... Mas, assim, às vezes a gente também está subestimando a capacidade das pessoas também de se cuidarem. É lógico que você vai ter Você pode ter uma babá eletrônica, você pode ter alguma coisa se você tem algum perigo, mas se você também não se permitir ter aquele momento de criar uma rotina, né, Glaurice? A gente cria desde criança uma rotina de ir para a cama, 9h30, 10 horas, a hora que for, dentro da realidade de vocês. Mas se você cria uma rotina, aquilo vai ser normal para o seu filho. Mas se você deixa a Deus dará, um dia dorme 1 hora da manhã, outro dia dorme meia-noite, você nunca vai ter essa rotina. Porque rotina se cria, um hábito se cria no dia a dia, no início da vida da criança. Né? E mudando esses hábitos, exigindo, né, se exigindo, praticar, dá trabalho. É claro que quando chega com a gente, para a gente orientar, então, na área do sono, então, quando a família me pede a consultoria para arrumar, porque a criança não dorme a noite inteira, está irritado, tudo bem. Então, é claro que vai dar um pouco mais de trabalho, porque não foi lá do começo, são anos que a criança fez do jeito que quis, e os pais acham que não davam conta. Então, vai dar trabalho, mas dá para consertar, porque é uma mudança comportamental, é uma mudança de atitude, né? Então, vamos entender por que é importante a mudança, precisamos disso, né? A gente precisa compreender por que a mudança é importante, e aí mudar a atitude e comportamento. Tá. Sim, se aprender desde pequenininho, desde o berço, isso fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil, porque aí é só dizer, agora papai fica com a mamãe vai ficar com o papai. Quando a porta está fechada, a criança já sabe que não é para abrir. E assim, emergência, alguém caiu e se machucou, né? Para poder ir lá bater. Se não, vamos compreender que os pais precisam do seu momento enquanto casal. Eles não vão deixar de ser pais por causa disso. Isso é muito importante. Uma porta trancada é uma liberdade para o casal, mas não é um abandono dos filhos. Né? Tem uma pessoa aqui colocando uma pergunta, perguntando o que fazer quando um dos pares querem tirar a criança do meio da cama e o outro não. Como lidar com isso? Porque aí vem essa questão da conversa, né, Glauri? Porque geralmente é assim, geralmente tem um que quer,
o outro que não quer. Então, o que a gente está querendo com essa criança ali no meio da cama, né? Né, Glória? Pois é. Então, porque assim, quando eu falo isso, aí os pais falam, mas é tão gostoso dormir com meu filho, com a minha filha, é tão gostoso, eu adoro. Sim, claro que é gostoso, mas não está funcionando para o seu papel de mulher casada, de pai casado, né, de casal, e não está ajudando nada a criança no desenvolvimento da independência, da autonomia dela, não está ajudando em nada. Então, muitas vezes também pode ser uma desculpa, né, Glória? Que não, um dos dois não querem o sexo. Isso é ganho secundário, né? É um termo técnico, a gente chama de ganho secundário, gente. Então, é assim, não tá... pois é, eu não consigo fazer com que a criança saia do quarto. Tá, mas lá também é bom, porque aí eu não aceito intimidade com o meu par, né? É um motivo, é uma justificativa para não ter intimidade sexual com o meu par. Então, não é muito fácil de escutar isso. Essa mudança vai ter que entrar nesse mérito de que, de verdade, não está funcionando. E você tá, quem fala que, mas o outro é que quer, sinal de que está sendo justificado, está sendo bom manter aquela criança lá. Tem algum ganho secundário com isso? Ganho secundário, lógico que tem um ganho secundário aí. Então a gente tem que olhar para isso, conversar, né? E conversar o quanto é importante esse momento a dois ali, para os dois. Então, de novo, vamos ver, né? O que é que está sendo... Que agressividade passiva é essa, né? Por que eu não quero ficar junto? Alguma coisa não está boa. E, às vezes, falar o que de verdade eu estou sentindo, o outro vai se sentir agredido, meu pai vai se sentir agredido. Então, muitas vezes, é importante pedir uma ajuda. Pede uma ajuda para resolver isso. Porque às vezes também a gente não dá conta. É sempre muito valioso uma ajuda especializada, né? Para orientar, para ouvir. E às vezes a gente não tem consciência do ganho secundário, né? Às vezes a gente não tem consciência. Geralmente a gente usa, mas coitadinho, porque a criança ela é muito esperta em ganhar energia, em ganhar esse espaço ali na cama dos pais. Então, assim, porque para ele é muito gostoso. Ele quer os dois. É especial. É especial. Ficar na cama dos pais. Isso vai criando um problema que lá na frente pode custar caro, tanto para a criança quanto para o casal. E eles não dormem bem. Então, eu costumo mostrar uma figura, uma arte, tem mais de uma, mas de criança dormindo no meio dos pais. A criança não dorme bem, porque ela vai girando, né? O bebê vai girando. Os pais não dormem bem, porque vão ficando longe da cama. Às vezes dormem um de cabeça para baixo, né? Um nos pés e o outro lá do lado de lá. Então, assim, ninguém dorme bem ali. Tem alguns casos que um dos cônjuges desce para o chão, para o colchãozinho do chão, deixa o filho na cama com o outro. Ele sai da cama. Tem um depoimento aqui falando que é mãe de 3 e que o mais velho demorou para sair da cama e que percebeu que não foi bom para ele, pois ele ficou muito dependente. É verdade, é isso que nós estamos falando. Então, na hora que você mantém, porque é gostoso dormir com o filhote junto, ele não vai desenvolver a independência, a autonomia, que é tão importante. Então, nós pais temos que desenvolver a autonomia dos filhos. E soltando, né? O que é importante? É dizendo não, é colocando limite, né? Dizendo não, colocando limite, ensinando a lidar com frustração, porque hoje em dia o que eu vejo é que os pais, por trabalharem fora os dois, eles estão deixando muito isso. É muito não falar o não deixar a criança frustrada nunca. Gente, deixar a criança aprender a lidar com frustração vai preparar isso para a vida. A vida não vai realizar todos os desejos do teu filho. E nós não temos que realizar todos os desejos dos nossos filhos. Eles precisam aprender a lidar com o não. Eu tenho uma coisa muito que eu ensino muito para meus pacientes, que é legal, que hoje tem muita censura, né? E o que eu falo? Hoje é dia do filme de adulto.
quando as crianças estão pequenininhas, porque a gente fala para eles, não, esse filme é de criança, esse filme é de criança. Então, quando a gente quer um tempo para o casal, a gente fala, hoje é dia de filme de adulto, é dia de filme meu e do papai. E ali você tem 2 horas de filme ali de liberdade. Porque a criança já sabe que aquele filme é de adulto, seja filme ou não seja filme, mas ele vai entender que é o horário do adulto. E vai respeitar, porque na hora que ele está assistindo o filme, ele quer ser respeitado. Então, ele vai respeitar aquele momento do casal. E isso que é importante, a liberdade. Se o meu filho não vai para o espaço dele, que é o quarto dele, a hora de dormir, o adulto não tem, o casal não tem a liberdade. Não tem o contexto de casal. Por isso que é tão importante desde que saiu da barriga, entendeu? É claro que o bebê, né, ele ainda não faz um sono de adulto, né? O sono dele é polifásico, ele dorme e acorda naqueles tempos, mas é a partir disso que ele vai aprender com quarto escuro, quarto é o lugar de dormir, né? O horário para dormir, ele vai crescendo, vai sabendo que tem que ir para o quarto dele dormir. E isso dá liberdade para os pais ficarem juntos. Então, se a criança está dormindo, tem 9 anos, e ainda 9 anos, precisa ser levado para dormir, para o pai ou para a mãe levar para a cama, fazer dormir com 9 anos. E aí, às vezes, o pai está tão cansado que acaba dormindo lá junto com o filho, no quarto do filho, no quarto da filha, né? Então, assim, não precisa, né? Vamos melhorar, vamos fazer uma higiene do sono aí nessa família também, né? Então, lembrar dos nossos papéis, né, Glauri? Lembrar que a gente tem que positivo cuidar. E dar um estímulo positivo para a criança, para que ela, vai dormir sozinho, porque você já tem tantos anos, você já consegue dormir sozinho, né? E aí, uma vez por semana, pode ir lá dormir, levar o filho para dormir, a filha para dormir. Mas quando a criança, o pré-adolescente... Cria um dia especial, né? Até para a criança entender que aquilo ali é um dia especial. Mas aí chega uma hora que ele não quer mais, né? O filho, a filha já não quer mais. Não, eu vou sozinho, não. Minha cama é minha cama. Nem quer a mãe, nem quer o pai mais aí. Né? E é isso que a gente espera. Porque aí o pai e a mãe, ao invés de se sentirem rejeitados, né? Eles têm que ficar muito contentes porque eles têm liberdade para namorar. Agora é o nosso momento. Né? Vamos ficar no nosso espaço. Na sala, no quarto, onde quer que seja, mas no espaço. Criar um espaço de amor, né? Às vezes você pode criar um espaço de amor, criar um espaço legal, diferente, colocar aí almofadas. Eu dei umas dicas aí no meu Instagram aí dessa questão de criar um espaço, de criar um momento para vocês, isso é importante. Tem algumas colocações aqui, Glauri. Uma envolveu constelação, não ficou muito claro, mas falou assim, o fato do meu filho dormir na cama dos pais pode influenciar na constelação familiar? O filho ocupa o lugar do pai ou da mãe? Quer dizer, eu acho que tem essa influência, principalmente quando os pais são separados e um deles leva um filho para dormir junto também, né? Aí a coisa fica mais complexa ainda. Isso acontece muito. Os pais se separam e a mãe ou o pai levam o filho para dormir junto na mesma cama. Aí, com certeza, esse papel foi quebrado. Agora, no dormir junto ali no triângulo, dependendo de como for, dependendo do papel que for, aí precisa estudar essa constelação ao vivo, né? Para a gente entender melhor nesse sentido de constelação mesmo. O que você acha? Mas eu vejo como ele acaba, né, se sentindo parte da relação dos dois. É aquela criança que vai ficar, ela faz parte do casal, ela se sente parte. Ela pode tentar ocupar o lugar de um dos dois lá na frente. Tudo pode acontecer, mas eu acho que cada caso é um caso, para a gente olhar nesse sentido. Olhar. Mas o que eu vejo como mais importante é ele vai perdendo a possibilidade de desenvolver autonomia e o papel de filho, só papel de filho. Não companheiro dos pais, né? Não alguém que está totalmente ligado ao pai e à mãe. Alguém que é um ser individual. Faz sentido, Andréa? Faz sentido, sim. Eu estava olhando uma outra pergunta, assim, aquela pessoa que falou que o filho ficou dependente, o segundo filho ele colocou para dormir no quarto dele,
desde 2 anos e 6 meses e é outra vida. Ele está falando que ficou completamente diferente a forma como o filho, ele sente o filho, essa questão toda. Então, assim, isso nós estamos tendo aí relatos ao vivo do que, já de fatos reais, né, que acontecia de uma forma e de outra, né. Então, assim, eu acho sempre muito importante analisar o contexto, assim, sempre a gente vai analisar o contexto individual do casal, né, a história do casal, nesse caso da constelação que a gente estava falando, para poder analisar. Só que eu acredito, assim, que a partir do momento que uma criança dorme sempre no quarto dos pais, você já criou ali um problema, inclusive energético, né, para o casal. Se a gente entender que a energia ela foi distribuída em 3 ao invés de 2, em 4 ao invés de 2, sim. Aquela relação já não é uma relação a 2, não é um par, né? Não é. Então fica... E aí, quando nos procura, fica muito mais difícil. Muito mais difícil, porque são anos daquilo acontecendo daquela forma, e quando a gente começa a propor mudanças de atitudes, uma hora faz, outra hora não faz, sabota. Então, dá muito mais trabalho de prosseguir. Então, é muito importante que compreenda, voltando para a questão da inteligência erótica, de que você falou de frustração, e é isso. Se você não compreender, se você não aceitar que ela deve ser planejada, a gente tem que ficar atenta ao erotismo, né? Que senão ela vai diminuir, vai morrer, né? Nós temos uma sociedade hoje que fala muito de frustração, você estava falando, é um medo, né, de falar e de se sentir frustrado e rejeitado, e de achar que, dá muito trabalho, eu quero alguma coisa imediata. Quero uma coisa rápida. Quero uma coisa rápida. Depois Olha, vocês duas aí são 2 terapeutas sexuais, são 2 sexólogas que estão falando aí, mas eu quero uma coisa muito rápida. Aí eu vou dizer, sinto muito. Se eu quero algo que se desenvolva, que é para qualidade, que possa durar, vai dar trabalho. Você conhece alguma coisa que é boa que não dá trabalho? Se você quiser comer uma boa comida, você não tem que, no mínimo, pagar muito caro, ou fazer ela com muito... Né? Esperar muito, ou fazer com muito cuidado, comprar os ingredientes. Gente, vocês não conseguem fazer uma comida com menos de 1 hora, 1 hora e meia. E vocês querem fazer amor, que é um dos pilares mais importantes da vida, da qualidade de vida, da saúde, e não querem despender um tempo. Então, assim, tem que ter criatividade, tem que trabalhar. Eu costumo dizer que foco é força, né? Então, você tem que trabalhar, gente, estratégia para aproveitar bem o tempo. Eu acho que isso hoje é fundamental para tudo na nossa vida. Aproveitar o tempo, ter qualidade, ter foco. Se você trabalhar isso, você vai conseguir lidar. Porque nós estamos tendo uma escassez de tempo muito grande hoje. Mesmo na quarentena, está todo mundo... Gente, o ano está voando. O dia está voando. O dia passa e o que eu fiz? O que eu fiz com o meu dia? O que eu fiz em prol do meu relacionamento? O que eu fiz em prol dos meus filhos? O que eu fiz em prol daquilo que verdadeiramente tem valor para mim? Porque se você escolheu ter uma família, se você escolheu se casar, você precisa cuidar disso. Se você não cuidar do seu trabalho, você é mandado embora. Se eu não fizer um bom trabalho, meu paciente me demite. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer o nosso melhor o tempo todo para que a gente tenha retorno. E a gente quer ter retorno no relacionamento sem fazer nada. Glória, nosso tempo voou. Nós estamos faltando 5 minutos. Não, 5 minutos ainda dá, porque eu quero falar. Então vamos. Eu falei bastante de inteligência erótica, que é um termo, como eu falei, da Esther Perel, mas eu quero falar dos ingredientes da inteligência erótica. Imaginação, novidade, curiosidade, o que será que ele está pensando, será... Né? Que gostou da mensagem erótica que eu mandei, jovialidade, e essa jovialidade, eu não estou falando de juventude física, cronológica, eu estou falando dessa jovialidade que nós temos aqui, né? Que é gostar de viver, de brincar, de rir, né? De curtir,
o erótico e se achar erotizada. Brincar em geral, né? Brincar é muito bom. Exato. Então, essa jovialidade que eu estou falando, entendeu? Então, esses são ingredientes da inteligência erótica que a gente tem que cultivar, que a gente tem que praticar. Porque não Sejam vai criativos, cair do céu. né? Usem a criatividade, gente. E não tem receitinha. Tome um banho juntos, joga um olhinho essencial no banho para tornar aquilo diferente. Põe uma velinha com uma cor diferente no banho. Cria uma coisa rápida. No banho ali, ó, dá para vocês fazerem alguma coisa diferente. Contrate alguém. Se não tem dinheiro, pede para alguém tomar conta do seu filho um dia por mês, um dia por semana. Mas não fique arrumando desculpas. Quem quer, arruma um jeito, arruma uma forma, arruma uma maneira. Quem não quer, arruma uma desculpa. Pense em sexo. Tem que pensar em sexo. Se a gente não pensa em sexo, não vai rolar. Eu não penso. Então, pense em sexo. Fantasia. Pensa o que você quer fazer com o seu companheiro. O que você quer sentir até. E aí você fala para ele o que você vai pedir para ele fazer, o que você quer sentir. Mas ele ou ela, tá bom, gente? Ele ou ela. Nas relações homoeróticas, a gente também tem essa dificuldade. Relações de longo tempo tendem, por conta de falta de informação, de conhecimento, a amortecerem a inteligência erótica. Então, são relações hetero e homoeróticas. Eu estou falando de todas as relações a longo prazo. Então, é importante a gente pensar em sexo. Volta a mandar uma mensagenzinha no Insta, né, no Twitter, manda uma mensagenzinha picante para o seu par e veja o resultado. Mesmo que seja, nossa, o que foi isso? Errou? Não errei, eu acertei. Gente, nosso tempo está indo embora. Gente, quem perdeu isso aqui, nós vamos deixar gravado 24 horas aí no meu Instagram, no Maiolina Andréa. Me segue lá no Plenitude Sexual também, @Plenitude Sexual. Eu espero vocês lá também. E depois de 24 horas eu vou levar o Psico do Sono, Psico _ sono. Segue a Glauri lá também. Gente, tem o canal do YouTube. Você está com um canal também no YouTube, Glauri? Glauri Coelho. Glauri Coelho e Andréa Maiolino. Vocês também vão poder acompanhar aí os nossos vídeos, as nossas lives. Gente, e prestigiem a gente ao vivo. Ficaram algumas perguntinhas aqui, não vai ter tempo, acho que tem mais uma pergunta aqui, não vai dar tempo da gente tá respondendo ela, mas eu espero vocês aí, na próxima semana, nós vamos estar falando sobre a alimentação com a Plenitude Sexual, com a Juliana Veloso, uma nutricionista muito reconhecida. Nós vamos estar aqui ao vivo semana que vem. Espero vocês. Muito obrigado por esse momento de vocês, por vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigada pela Glauri. Glauri, eu te espero aí o mês que vem para a gente tocar outro tema emocional. Gente, é muito importante vocês valorizarem esses momentos. O que vocês estão ganhando aqui nesse momento, as pessoas pagam caro para poder estar ouvindo, para serem orientados lá nas sessões de terapia. E vocês estão tendo a oportunidade de refletirem como melhorar a sexualidade de vocês, como manter a chama da sexualidade acesa. Então, prestigiem, estejam aqui com a gente, valorizem esse momento que nós tiramos para você. É um presente para vocês. Glauri, 30 segundos aí para você se despedir. Mais uma vez, foi muito gostoso, foi muito prazeroso, quase orgásmico. E eu quero agradecer ao seu convite, a participação de todos. Nós podemos sempre entrar em contato. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem manter essas perguntas que não foram respondidas, entre em contato com a gente, manda para a gente que a gente responde. Tá bom?